Olá, boa tarde. Ora bem, desculpem lá o atraso, mas hoje foi sempre a dar, foi sempre a correr. Desculpem lá também estar de casaco, que eu estou meio doente. Não é muito normal estar a dar aulas de casaco, mas estou meio adoentado, está frio, vim um bocadinho em cima da hora e por isso também não foi possível. Deixem-me só ver se está aqui tudo a funcionar. Isso, o live também já está ativo. Ok, boa tarde, boa tarde. Alto, que já está aqui a dar feedback, portanto já está a funcionar. Ok, o live também já está ativo. Eu vou ter aqui, vou ligar aqui também o live para ver se está ok também e para tentar acompanhar ao máximo os comentários. Deixa eu pôr isto sem som, senão daqui a um bocado vai dar as neiras. Ok. Pronto, o live já é sempre um bocadinho de delay. De qualquer maneira, eu vou tentar ao máximo. Eu não estou a conseguir é ver aqui os comentários. Deixa-me ver se isto dá para pôr de outra forma. Ok. Mas pronto, então já devem estar a ajudar. Olha, ora bem, mais uma vez, boa tarde. Quinta-feira, aula livre e aula que é a aula 9 da turma que está em formação, que é a turma de fevereiro, ok? E também, como todas as quintas-feiras, nós fazemos um live para todos os grupos do WhatsApp, para quem nos acompanha através das redes sociais, ok? E que, obviamente, são aulas que fazem sempre falta. E são sempre úteis na vossa aprendizagem e muitas vezes até para quem, e agora estão a entrar a maior parte deles, não é? Hum, Útil também para quem, até com carta, muitas vezes tem muitas dúvidas e faz muitas asneiras, como vocês infelizmente veem aí no vosso dia a dia. Já repararam também que eu estou a falar um bocadinho por nariz? Teve alguns dias aí mais complicados. Hoje até já me sinto melhor um bocadinho, mas sim, é fruta da época, como costuma-se a dizer. Portanto, estou assim um bocadinho. Deixa-me só desligar isto, porque eu agora não vou poder, obviamente, retribuir chamadas. Desculpem lá. Ok, que é para não haver mais interrupções. Ora bem, portanto, aula das velocidades. Muito rapidamente, eu vi que estavam a pôr aqui dúvidas. Eu disse que falava, já agora, antes de começarmos a aula, eu vi que puseram aqui num grupo duas perguntas praticamente idênticas, ok? Mas, deixa-me ver se eu consigo aumentar esta um bocadinho, mas se calhar só vou conseguir lá dentro. Ok. Quase duas perguntas, pronto. Para o aluno era praticamente idêntico, ok? E eu disse que ia abordar, então, antes de começarmos a aula, que eu ia pôr essas perguntas, deixem-me pôr aqui rapidamente, na aula, que é normal e são tipo de perguntas que vocês confundem porque muitas vezes não estão atentos. Deixem-me só carregar aqui as perguntas agora para a aula, que isto com o tempo tinha sido feito com mais antecedência e era mais fácil. Mas resolve-se. Deixa-me só fechar aqui agora, ok. E vamos aqui carregar. Que é para vocês também perceberem já algumas diferenças e algumas perguntas de porque é que vocês caem, não é? Ok, agora vamos lá ver então se eu já consegui carregar. Se elas já aparecem aqui. Ainda não. Ok, está a demorar a carregar um bocadinho. Entretanto, vou carregar o PDF da aula, que é para daqui para um bocadinho falarmos. Já voltamos ali. Enquanto estamos aqui, vamos carregar então já o PDF da aula das velocidades. Exatamente. E agora vou lá tentar carregar agora, se já está tudo ok. Acho que sim. Ok. Conseguem ver aí a pergunta? Já? Quem estiver, vocês próprios, quem está no telemóvel, deixa-me só ver que eu vou. Ok. E normalmente quando eu faço isto já se entra e já vos ajuda. Estão a ver essa primeira pergunta? Conseguem ver, sim ou não? Vosso feedback. Alô? Estava a ver, se não. Ok.
certo? Sim. Podem também mandar likes. Quem está aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui na careta, ok? Tem aí o fixe para mandarem. Pronto. Qual era a diferença? Qual era a dúvida que foi posta na aula? Foi que estava basicamente para o aluno que colocou, ou para os alunos que estavam lá a colocar esta dúvida, ok? Eles verificaram que o veículo prioritário, e só é prioritário porque estava a assinalar a marcha de urgência, ok, certo, muito importante isto, mas que numa pergunta tinha que nós tínhamos que lhe ceder a passagem, e noutra pergunta tinha que nós tínhamos prioridade sobre ele. E porquê? Primeira regra, não se esqueçam, mesmo assinalando a marcha de urgência, eles perdem a prioridade à entrada da autoestrada, que é este o caso. Portanto, neste caso, a partir do momento que o condutor não cumpre a regra, o condutor da ambulância não me cede a passagem, o condutor do veículo prioritário não me cede a passagem, está a cometer uma contornação. Ok? Portanto, ele, apesar de assinalar a marcha de urgência, não tem prioridade. E qual era a confusão? A confusão está aqui. Porque vocês olham para esta imagem, deixa-me centrá-la, acho que agora vocês já conseguem ver. E se vocês olharem bem para a imagem, o que é que vocês interpretam aqui? Isto, como regra geral, vocês não procuram as coisas, olham assim diretamente e acham que isto é uma autoestrada. Mas isto não é uma autoestrada. E há várias coisas que vos dizem que isto não é uma autoestrada. E por isso é que aqui diz que é certo, nós temos que ceder a passagem ao carro, ao veículo dos bombeiros. Porquê? Porque ele assinala a marcha de urgência e porque ele está a entrar numa estrada nacional. Várias. Reparem aqui. Nacional 224. Sei que se nota mal, mas está ali. Aqui. Depois, reparem, velocidade máxima 80. Normalmente, não quer dizer que na autoestrada não possam haver situações em que a velocidade máxima seja 180. Mas quando vocês entram no regra geral numa autoestrada, vocês têm o quê? O sinal de proibição de 120 e o de velocidade mínima de 50. Que não é o caso aqui. Portanto, isto aqui não é uma autoestrada. E por não ser uma autoestrada, é que o veículo prioritário, porque assinala a marcha de urgência, tem prioridade. Porque se fosse autoestrada, já não tinha prioridade, que é o outro caso. E daí esta explicação, e daí aquela confusão que já se estava, entre aspas, a gerar, que vocês estavam todos a comunicar, alguns alunos a comunicar na aula, certo? Esta situação. Está entendido agora? Não sei se está aí algum ou não. Houve um ou outro que disse que não ia poder estar em direto, mas que depois que via a gravação e assistia a esta explicação. Para os outros, é sempre uma dúvida, é sempre um erro que vocês... É uma pergunta que vocês caem, muitas vezes, ok? Porque vocês interpretam, principalmente vocês interpretam esta via, ok? Este ambiente rodoviário como sendo uma autoestrada. E não é uma autoestrada. Ok? Porque não é por ter uma via de aceleração que se torna autoestrada. Porque as vias de aceleração e vias de abrandamento, desculpem lá, não existem só na autoestrada. Está claro? Certo? Vamos iniciar. Alguma dúvida? Querem pôr alguma dúvida antes de começarmos a aula? Tudo ok? Podemos iniciar então? Sim? Ou alguém quer falar? Alguém quer pôr dúvidas falando? Posso abrir as comunicações? Na semana passada tinha aí vários a falar. Hoje está tudo tímido, é? Hoje que eu preciso que vocês falem, porque eu estou... Está tudo ok? Ou não? Vamos iniciar então? Estava a achar estranho. Nem um like me mandavam. Ok. Muito bem. Tema das velocidades. Ok. Mas, como vocês vão ver aqui, este tema, as velocidades, não vai ser só a tabela, como vamos ver daqui por um bocadinho, mas este tema também engloba coisas importantes como
esta primeira parte, onde nós vamos falar nos veículos de transporte coletivos de passageiros e como é que eles se subdividem, ok? Depois vamos também falar nos veículos que fazem transporte de mercadorias perigosas. Vamos falar nos veículos prioritários e vamos relembrar esta regra que falámos há bocadinho, onde eles têm prioridade, onde não têm, como é que assinalam a marcha, ok? E depois sim, na parte final, é que vamos falar no uso ou manuseamento do telemóvel, ok? E depois sim, no final, vamos falar então na velocidade e vou-vos ensinar a construir uma tabela das velocidades, que para mim é a maneira mais fácil de vocês decorarem as velocidades. É através da tabela que eu vos vou mostrar aqui. Ok. Em relação então ao transporte, e começando aqui pelos veículos de transporte coletivo de passageiros, basicamente são os autocarros, que vocês chamam autocarros, ok? A primeira classificação que tem que ser feita é quando eles têm uma lotação superior a 22 passageiros ou inferior a 22 passageiros. Não se esqueçam que lotação, certo? Que é algo que já fomos falando em algumas aulas, tem a ver com o número de lugares. Ok? Portanto, o número de lugares. Um carro normal, por exemplo, tem 5 lugares. 4 passageiros e o condutor. Ok? Normal, regra geral. Portanto, os que têm mais de 22 lugares classificam-se em classe 1, 2 e 3. Dependem de várias situações esta classificação. Se são da classe 1, quer dizer que que são aqueles basicamente autocarros da STCP. Aqueles que vocês tomam dentro das grandes cidades. Paragens frequentes, para arranca, para arranca, para arranca, transportam passageiros sentados, mas maioritariamente até são transportados passageiros em pé, e por isso é que ao longo do autocarro tem aqueles sítios, aqueles ferros, ok? Aqueles barões, digamos, para vocês se agarrarem. Aquelas pegas para vocês se agarrarem, ok? E por isso é que são classificados a classe 1. Paragens frequentes, fazem o transporte no centro das grandes cidades, ok? E levam maioritariamente passageiros em pé. Os da classe 2 são mais aqueles que fazem tipo intercidades, em que aí normalmente até podem levar pessoas em pé, mas já é num sítio específico, portanto já não é nos corredores, já é um sítio específico onde tem só 2 ou 3 barões e 2 ou 3 pegas para ir ali, 2 ou 3 pessoas ali em pé, porque maioritariamente leva pessoas sentadas e as paragens já não são tão frequentes. Ok? Portanto, já não estamos sempre a parar, não estamos sempre para, arranca. A classe 3 são aqueles autocarros. Eu vou ficar sem voz aqui um bocadinho, já estou a ver. A classe 3 são aqueles, basicamente, que nós alugamos para fazer excursões. São de longo curso, só pode transportar pessoas sentadas, ok? E, por exemplo, como eu costumo dizer, viagem de finalistas, ir a Fátima, etc. Os com menos de 22 só tem duas classes, é a classe A e a classe B. A classe A é tipo os transportes públicos, ok? A classe B já é só para passageiros sentados. Portanto, a principal diferença é que um pode transportar passageiros em pé e o outro só pode transportar passageiros sentados. Muito importante, esta parte que normalmente até é o que vos sai, principalmente em relação a isto, que é a obrigatoriedade de ter aparelhos extintores, a obrigatoriedade de ter saídas de emergência, e por isso é que tem aqueles vidros que diz quebrar em caso de emergência, e até tem um martelinho. Portanto, isso é obrigatório ter, como é óbvio, ok? Portanto, são as duas principais. Portanto, o extintor não é obrigatório em todos os pesados, é obrigatório nos pesados de passageiros e em todos os transportes públicos. Portanto, não é o extintor, okay? Não é obrigatório em todos os pesados. Okay? Como é obrigatório naqueles que transportam mercadorias perigosas, como vamos ver aqui. Portanto, isto é a parte principal. Veículos que efetuam transportes especiais. O que é isto de transportes especiais? São veículos que fazem o transporte de mercadorias que
regra geral, ultrapassam os limites da caixa de carga. Ou seja, ultrapassam os normais limites do veículo. Vocês veem muitas vezes. Estes veículos têm que ter uma autorização especial para poder circular, têm que ser acompanhados ou por carros piloto ou, para além de carros piloto, por batedores da GNR, ok? E a extremidade da carga que sai para fora do tamanho normal do veículo tem que estar sinalizada com estes dois painéis que vocês estão a ver aqui. Este é na parte lateral e este é para trás ou para a frente. Ou seja, na extremidade da carga que sai para a frente ou para trás, na ponta mesmo, tem que ser colocado este painel. Se sair para as laterais, tem que ser colocado este painel. Isto aqui é o exemplo de um carro piloto, okay? Que normalmente vai, como regra geral, no caso da autoestrada, por exemplo, vai atrás, nas vias normais normalmente só vai à frente, ou às vezes vai um à frente e outro atrás e simplesmente avisa-nos. Aproximam-se um veículo de marcha lenta, ou seja, ele vai à frente a avisar que vai se aproximar ou que se está a aproximar um veículo de grandes dimensões, ok? E que nos pode, obviamente, trazer alguns tipos de problemas, normalmente de espaço para circular, ok? Depois, veículos de transporte de mercadorias perigosas. Estes veículos têm que estar identificados e têm que estar identificados com este painel laranja. Sendo que quando tem estes números cá dentro, estes números têm um significado, são importantes, não diretamente para nós, ok? Mas, por exemplo, em caso de acidente, são estes números que transmitem aos meios de socorros que tipo de mercadoria é que é transportada, o grau de perigo dessa mercadoria, ok? Que é basicamente em caso de acidente, em caso de derrame, ok? De começarem a largar o líquido transportado ou o gás transportado, a saber qual é o procedimento a adotar pelas entidades competentes. E é este tipo de painel que nos transmite isto. Para além de terem que estar identificados, não se esqueçam, que é uma das que sai muitas vezes, que é, eles são obrigados a circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Portanto, este tipo de veículos tem que circular como um veículo cisterna que transporta gás, óleo e gasolina ou botijas de gás, é igual. Portanto, são tudo veículos que transportam mercadorias perigosas. Tem que circular com os médios ou luzes de cruzamento acesas. Este tipo de veículos tem que ter mala de ferramentas, tem que ter lanterna, tem que ter aqueles cones que fazem parte também da sinalização temporária, que é para estabelecerem um raio quando eles estão a fazer a descarga ou a carregar um combustível ou descarregar combustível, tem que ser criado um raio de 50 metros, ok, à volta. Portanto, eles têm que sinalizar esse local com esses cones. Obviamente, este tipo de condutor que tenha carta de pesados não é, ou seja, para conduzir este tipo de veículos, não é só com carta de pesados, tem que ter formação extra, ok? Porquê? Porque, obviamente, é um tipo de veículo que necessita de uma maior responsabilidade quando temos que o conduzir. Portanto, há cursos extras para condutores deste tipo de veículos. Formações não é curso, é formações mesmo extras, digamos, ok? Portanto, não basta terem a carta de pesados para eu poder, não basta ter só o CAM, que é o normal para todos os condutores profissionais, mas depois este ainda tem formações extra, ok? Para poderem conduzir este tipo de veículos, ok? Porque, obviamente, implica um risco diferente. Depois temos aqui algumas etiquetas, explosivo, pode ser corrosivo, como vocês vão ver agora aqui, temos aqui várias, ó. Sim? Um produto radioativo, portanto, identificam também ou ajudam também a ser identificado a mercadoria e as consequências e etc. do que está a ser transportado. Ok. Aqui vamos perder um bocadinho mais de tempo, porque aqui já há mais questões a serem colocadas. Primeiro, para se falar em veículo prioritário, quer dizer que ele transita em missão urgente de socorro. Portanto, se não é um veículo normal. Então, só se chama veículo prioritário quando esse veículo assinala adequadamente a sua marcha. Há aqueles veículos
que são construídos para desenvolver essas missões de socorro, essas missões de urgência, e eles próprios já têm os tais sinais sonoros característicos, o tinoni, e os sinais luminosos característicos, a luz rotativa azul. Mas nós, conduzindo o nosso veículo particular, e é ou uma das perguntas que sai muitas vezes, também podemos assinalar a marcha de urgência. Ou seja, não é só, não pode ser só um veículo prioritário aqueles que são construídos para desenvolver missões de urgente socorro. Nós, conduzindo o nosso veículo particular, desde que a situação o exija, ou seja, temos que ter uma justificação, assim como estes também têm que ter uma justificação para assinalar a marcha de urgência, certo? Portanto, não é nenhum condutor de um veículo destes pode assinalar a marcha de urgência sem estar mesmo em urgência. E também são penalizados com isso e também são multados, como é óbvio. Portanto, temos, ok, tendo uma justificação é que podemos assinalar a marcha de urgência. Este tipo de veículos, utilizando os sinais sonoros característicos, utilizando os sinais luminosos característicos de um veículo prioritário, nós, máximos com médios, sinais de luzes ou sinalização, os sinais sonoros. O pipi durante o dia, ok? Ou a alternância dos máximos com os médios não é ligar só os máximos e com os máximos ligados, senão isso provoca encaminhamento, é os sinais de luzes durante a noite. Ok? Que normalmente é esta a resposta que está lá, está. E quando há alunos que dizem, eu não respondi essa porque podia provocar encaminhamento. Não, estamos a falar em sinais de luz. Vocês ligam e desligam as luzes, ligam e desligam os máximos. Máximos médios. Chama-se isso sinais de luzes. Portanto, nós, conduzindo o nosso veículo particular, também podemos assinalar a marcha de urgência. Os veículos, qualquer um deles, que quando assinalam devidamente essa marcha de urgência, podem deixar de observar algumas regras e alguns sinais, mas nunca podem pôr em perigo os outros utentes da via. E, muito importante isto que vamos falar agora, porque também sai. E vocês normalmente dizem, mas isso raramente acontece. Verdade. Mas eles têm que parar perante o agente, se o agente o mandar parar. Eles têm que parar no sinal luminoso vermelho e eles têm que parar no sinal de stop. Podem, depois, por exemplo, no caso do vermelho, podem avançar logo de seguida. Não precisam de esperar que fique verde. Não precisam de esperar que fique verde. Nós temos que lhes ceder a passagem nestas situações, mas eles primeiro têm que parar no vermelho. Eles primeiro têm que parar no stop. E nós paramos também para os deixar avançar logo de seguida. Portanto, ao dizermos que eles têm que parar no vermelho, parar no stop, parar no agente, não estou a dizer que eles não tenham prioridade. Nós, nestas situações, nós temos que lhe ceder a passagem na mesma. Mas eles, antes de avançarem, têm de parar, têm de imobilizar a ambulância, têm de imobilizar o veículo da polícia, ok? O veículo do INEM, o carro da polícia, o veículo dos bombeiros, o transporte prisional, ok? Certo? Tudo veículos prioritários. Depois, e aqui sim, é muito importante e vai ao encontro daquela explicação que eu dei no início da aula relacionada com a pergunta, com as dúvidas que estavam a ter no grupo. Um veículo prioritário, desde que assinale corretamente a sua marcha, tem, como regra geral, prioridade. Mas perde a prioridade em 3 sítios. Há 3 sítios, mesmo assinalando a marcha de urgência, um veículo prioritário perde essa prioridade. Quando entra numa autoestrada, quando entra numa via reservada a automóveis e motociclos, que é uma via equiparada à autoestrada, e quando o outro veículo sai de uma passagem de nível. Qualquer condutor
que entre numa autoestrada tem de ceder a passagem a todos que já lá circulam. Qualquer condutor que entre numa via reservada a automóveis e motociclos tem de ceder a passagem a todos os condutores que lá circulam. Qualquer veículo que esteja a atravessar uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros veículos. Isto é cedência de passagem e não se podem esquecer. Parte final e muito importante. Sempre que exista congestionamento, muitos veículos em circulação ou muito trânsito para-arranca, ok? Estamos para-arranca, e vocês ouvem um veículo prioritário, nós temos que tentar, obviamente, abrir um espaço para o mesmo passar, que é aquilo que vocês veem muitas vezes. Nas vias ditas normais, dentro, fora de uma localidade, uma estrada nacional, ok? Neste tipo de vias, vocês devem, quando isso acontece, abrirem um espaço no meio, ou seja, nós passarmos para a berma e deixar o meio da via livre para a circulação dos veículos prioritários. No caso da autoestrada, é o contrário. Quando há um congestionamento na autoestrada, nós temos que manter-nos no nosso lugar e a berma é que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários. Isto também sei. Ok? Certo? Portanto, na autoestrada é a berma que tem que ficar livre. Primeira palavra-chave, aula 9, ok? Velocidades, aula 9. Primeira palavra-chave, número 67. 67. 67. Proibição da utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso ou manuseamento do telemóvel. Mas podíamos falar aqui, por exemplo, na programação do GPS do veículo. Obviamente, é proibido durante a marcha o condutor utilizar qualquer tipo de equipamento que possa prejudicar a sua atenção. Certo? Que é o que nós estamos aqui a falar diretamente. Ou seja, manusear um telemóvel, manusear outro tipo de equipamento enquanto conduzimos, está-nos a desviar a concentração, está-nos a desviar a nossa atenção. Não nos afeta? Não. Nos afeta a visão. Nós não estamos a olhar para o sítio certo. E isso chama-se falta de atenção, falta de concentração. Diminui a nossa atenção, diminui a nossa concentração. Podemos então utilizar auricular, auricular numa orelha, atenção, fones aos escutadores, nada disso. Portanto, tem que ser auricular, uma orelha, ou sistema de alta voz, que é, né, ligarmos o telemóvel ao Bluetooth do carro, por exemplo. Tudo bem. A partir do momento que vocês usam aos escutadores ou estão a manusear e a carregar no telemóvelzinho, atenção. Conta ordenação grave, grave e tira-vos 3 pontos na carta. 3 pontos na carta. Ok? Está aqui. A contornação grave. Subiu o número de pontos para 3 pontos. Okay? Mas isto é o menos grave, porque perder 3 pontos ou estarem a manusear o telemóvel e terem um acidente e aleijarem-se ou aleijarem-se alguém é muito mais grave, de certeza absoluta. Ok? Portanto, tenham noção disto. E vamos então para a parte da velocidade. E como eu vos disse, normalmente vocês associam sempre o tema velocidade à tabela
saem muitas perguntas, obviamente, sobre a tabela. Há sempre aquelas perguntas, porque é que eu tenho que saber a velocidade de um veículo pesado se eu estou a tirar ligeiro, porque se vocês mais tarde quiserem tirar pesados, não voltam a ter que estudar o código da estrada. Estudam a mecânica. E por isso é que, normalmente, a primeira vez que fazem código, fazem logo isto tudo, para, obviamente, se depois quiserem progredir e tirar outras categorias, vocês já saibam. E um exemplo é esta situação do porquê vocês terem que saber as outras velocidades. Ok? Pronto. Já fica já essa explicação. Importante também é vocês perceberem que existe o excesso de velocidade, existe a velocidade excessiva, existem os limites especiais de velocidade, existem os locais onde vocês são obrigados a moderar a velocidade, e não é só de letra, não é? Eu tenho que moderar a minha velocidade, e vão para as aulas de condução e passam num determinado local onde é obrigatório fazer essa moderação e vocês não o fazem. Portanto, não é só saberem, eu sei que eu tenho que aplicar isto depois, quando eu for para as aulas, quando eu for no meu dia a dia, eu sei que neste determinado local, perante o código da estrada, eu tenho que fazer uma adaptação especial à minha velocidade, porque posso encontrar um peão, porque o local está sinalizado com um sinal de perigo, porque está condições atmosféricas adversas. Portanto, vocês têm que entender que vão ter que adaptar essa vossa velocidade, a maneira como conduzem, e neste caso, falando diretamente velocidade, a vários aspectos. Ou seja, vão ter que ter em consideração várias situações. As características e o estado da via, se está molhada, se está com buracos, se está com areia, e, obviamente, o estado do nosso veículo. Se o nosso veículo até não está muito bem, porque até precisamos de fazer a revisão, se calhar vamos ter mais cuidado. Ora, os nossos pneus já não estão novos, já estão quase a chegar à parte de ter que os mudar. Pronto, se calhar vou ter que ir mais um bocadinho mais devagar, porque não estão com as condições de aderência igual a quando estavam novos, por exemplo. Depois, obviamente, há a presença dos outros, que pode ser os outros condutores, como podem ser os outros peões, né? Os outros utentes da via. Até pode ser animais. Há a carga que transportamos, muito importante. Né? Se o carro vai demasiadamente carregado, se calhar é melhor irmos mais devagar, porque até o próprio desequilíbrio pode provocar desequilíbrio do veículo. Há as condições meteorológicas ou ambientais. Há intensidade de trânsito, há muito ou pouco carros, ok? E há outras circunstâncias relevantes que possam ter, obviamente, um efeito na adequação da nossa visibilidade, da nossa velocidade, ok? Da nossa segurança, ok? Atenção sempre à situação de quando muitas vezes temos que reduzir subitamente a nossa velocidade, e é uma das situações em que vocês utilizam ou têm que utilizar as luzes de perigo, que é os quatro, que vocês chamam quatro piscas, ok? Portanto, as luzes de perigo às vezes acontece na autoestrada, nota-se que está a formar uma fila e vocês começam a olhar para a frente e os carros da frente começam a ligam as luzes de perigo, ok? Chama-se isso redução súbita da velocidade. Então, devem sinalizar essa redução súbita com as luzes de perigo. Depois, locais onde nós somos obrigados a moderar a nossa velocidade. A aproximação de passagens assinaladas para a travessia de peões ou de velocípedes, passadeiras, ok? A aproximação de escolas, hospitais, creches, estabelecimentos similares. Sai muitas vezes a do hospital e há duas coisas que vocês têm que saber. É a moderação da velocidade e evitar fazer ruídos. Quando deram esse sinal está lá escrito. Hospital, circular a velocidade moderada e evitar fazer ruídos. Por exemplo. Nas localidades ou vias marginadas por edificações, ou seja, locais que tenham casas, prédios, fábricas. Sempre que nos aproximamos de aglomerados de pessoas ou de animais, desculpem lá, estou mesmo fanhoso, estou... Nas descidas de inclinação acentuada, ou seja, nas descidas perigosas, nas curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas ou outros locais
de visibilidade reduzida. Por exemplo, sou obrigado a moderar a velocidade em todas as curvas? Não. Sou obrigado a moderar a velocidade nas curvas de visibilidade reduzida. Mais tipo de perguntas que vos saem. Sou obrigado a moderar a velocidade nas pontes, túneis, passagens de nível. Nos troços de via em mau estado, ou seja, que tenham buracos, ok? Ou que estejam molhados, enlameados, ou que ofereçam precárias condições de aderência, ou seja, que notemos ali que podemos facilmente o carro entrar em derrapagem. Sempre que o local seja sinalizado com sinal de perigo, temos que moderar a velocidade. Sempre que exista uma grande intensidade de trânsito. Sempre que circulamos numa via de abrandamento. É para abrandar. Agora, não se podem esquecer disto. Nunca também podemos circular cuja a nossa lentidão cause embaraço injustificado aos outros. Vocês não são só penalizados quando circulam com velocidade a mais, também podem ser e são penalizados se circularem com velocidade a menos, andando a perturbar a normal fluidez do trânsito. Não esquecer isto. Ok? Já vamos aqui. Mas vamos utilizar outra tabela. O que é que são limites especiais de velocidade? Quando se fala em limites especiais de velocidade, fala-se quando esses limites são impostos por sinalização. Vai existir sempre o limite geral, depois é colocado uma sinalização e vocês lembram-se, ok, a sinalização prevalece sobre a lei. Eu posso estar dentro de uma localidade em que, como regra geral, a velocidade máxima é 50. Se tiver lá este sinal a dizer que a partir dali é 40, eu só posso circular até aos 40. Ok? Então chama-se isso um limite especial de velocidade. Quer seja um limite máximo, quer seja um limite mínimo, sempre que esse limite é imposto por sinalização, chama-se um limite especial de velocidade. E passa a ser, obviamente, o limite da sinalização que nós temos que cumprir. Não esquecendo que o limite entra após o sinal. Ok? Portanto, atenção àquelas questões que vocês estão antes do sinal e eles perguntam a que velocidade é que eu posso circular neste local. E outras vezes dizem após o sinal. Portanto, tenham atenção a este tipo de ratoeiras também. Antes de passarmos então à tabelinha. Excesso de velocidade vs velocidade excessiva. Alguém sabe o que é? Eu acho que já falámos disso no primeiro módulo, mas lembram-se? Falámos ou não? Ou não se lembram? Quem é que quer responder? Só para eu a ver se eu sou um bocadinho nariz e desculpem lá, porque isto hoje está mesmo mal. Desculpem lá, mas tinha que ser, senão... Ninguém quer explicar? Vocês têm mesmo pena de mim. Não haja dúvida. O que é excesso de velocidade? Alguém sabe? Sempre que ultrapassamos os limites fixados. Ou seja, se é 50 dentro de uma localidade, nós vamos acima dos 50. Se é 120 numa autostrada, nós vamos acima dos 120. Se é naquele local está lá um sinal de 40 e nós vamos acima dos 40, nós estamos a circular em excesso de velocidade. Sempre que ultrapassamos
os limites fixados. Pode ser fixados pela lei, pode ser fixados naquele local, pode ser fixados para o veículo. E este excesso, ok, mediante o excesso, pode ser classificado ou é classificado de leve, contornação leve, grave, muito grave. Ou seja, dependendo do excesso, nós podemos estar a cometer uma infração leve, grave ou muito grave. A velocidade excessiva, primeiro, é sempre grave. Eu vou pôr aqui em letra grande, vocês já vão perceber porquê. Porque, regra geral, ainda hoje, a causa de reprovação de uma menina que foi a exame de condução, que fui eu que fui acompanhar o exame, foi isto. Ela não estava com excesso, porque ela ia dentro do limite, mas estava com velocidade a mais para avaliar aquela situação e provocou uma situação de perigo. Entrou com velocidade a mais na via onde estávamos a entrar, sem tomar as devidas precauções, sem praticar condução defensiva. Ela estava abaixo dos 40, que era o local, lá estava a velocidade máxima 40, ela estava abaixo dos 40. Mas aquela velocidade continuava a ser a mais para a situação em si. Ou seja, basicamente, se viesse um veículo, nós tínhamos tido um acidente. Ou seja, a velocidade excessiva é sempre que não adaptamos a nossa velocidade à situação. Imaginem, estamos no local que é 50, vocês iam a 30, o carro da frente travou e vocês bateram, vocês estavam dentro do limite, mas era a mais para aquela situação, tanto que o carro da frente parou e vocês não conseguiram parar sem lhe bater. Então vocês nesse momento estão a praticar uma velocidade excessiva. E isto é muito importante e vocês vão ser postos à prova. É como quando vocês mudam de direção e não conseguem controlar o carro. E às vezes abrem demais, ou seja, vocês estão dentro do limite, mas estão com velocidade a mais e não conseguiram controlar o carro. Isto é o que vos acontece. E reparem que é grave. E esta pode ser leve. Porque há alguns que me perguntam: "Oh Bruno, olha, estou a reparar, olha, estou aqui a 55, era 50, mas eu estou a 55, o que é que me acontece?" Estás a cometer uma infração leve. O que o examinador te pode fazer, no pior dos casos, que normalmente até nem acontece, é marcar-te uma falta. Olha, ó Bruno, eu agora mudei de direção. Estava a 20, aqui é 50, mas eu fugi um bocadinho e fui ao lado contrário. Reprovaste. Entraste contra a mão, reprovas. Porque estavas com velocidade excessiva. Está aqui uma grande diferença logo. E só por aqui vocês veem que normalmente é aqui que vocês falham. Entendido isto? Percebido ou não? Ok. Depois, só para terminarmos isto e para irmos à tabelinha. Vocês hoje estão muito participativos. Eu devo ter transmitido a gripe. É isso. Estão muito, isso é muita concentração. Ok. Levem o conhecimento, não levem a gripe, ao menos, ok? Pelo menos isso. Levem só o conhecimento. A gripe, não. Eu quero ficar sem ela, mas não vos quero transmitir. Olha, é uma vantagem do online. Só para terminar esta parte. Quando eu falei ali em excesso, eu falei que podia ser leve, grave ou muito grave. Ok.
Falando dentro de uma localidade, este excesso, eu vou já explicar, é contabilizado para os automóveis ligeiros e para os motociclos em 20 quilómetros por hora. O que é que eu quero dizer com isto? Imagino que estamos dentro de uma localidade em que partimos numa velocidade máxima, regra geral, de 50 quilómetros por hora. Fazendo de 20 em 20, ou seja, de 50 até 70 quilómetros por hora, que é os tais mais 20, certo? Até aqui, vocês estão a cometer uma infração leve. 70 com 20 faz 90. Ou seja, se estivermos a circular onde devíamos ir até 50, acima dos 70 e abaixo dos 90, estamos a cometer uma infração grave. Dos 90 para cima, passamos a estar a cometer uma infração muito grave. Por isso é que às vezes vocês me perguntam, eu digo, eu já falei nisso, eu dei-vos na aula de velocidades. Bruno, eu vou aqui a 51, vou aqui a 55, aquilo que eu referi há bocado, isto acontece, há muitos alunos. Será que o examinador, então, que tipo de contornação é que estás a cometer? E vocês começam a pensar, então, se é 50, se vais até 70, até os tais 20, só estás a cometer uma infração lá. Portanto, o que mais te pode fazer é marcar uma falta. Isto dentro de uma localidade. Fora de uma localidade, é de 30 quilómetros em 30 quilómetros por hora. Ou seja, imagina que é 90, ou por exemplo, imagina estamos na autoestrada, 120. Dos 120 até aos 150 é leve. Dos 150 até aos 180, 5, 6, 7, 8, certo? Grave. Dos 180 para cima, muito grave. Isto é só para vos dar um exemplo, ok? Para ficarem com umas luzes. Agora, pergunta de exame, que eu sei que sai em termos de excesso. Saem duas perguntas. Vocês têm uma imagem, lá ao fundo, nós estamos aqui, lá ao fundo tem um sinal de 50. Desculpem. Ai, agora já sei pôr mais tempo. Já não me engano. Não. Só quero isto. Lá ao fundo tem um sinal de fim de 30. Portanto, fim de 30. Ou seja, quer dizer que se nós estamos aqui e ali tem fim de 30, nós aqui, a nossa velocidade limite, a nossa velocidade máxima devia de ser de 30 quilómetros por hora. Até agora, toda a gente chegou? Toda a gente percebeu o que eu estou a desenhar e a explicar? Portanto, a velocidade máxima que nós devíamos de ir era 30 quilómetros por hora. Porquê? Se tenho aqui um sinal de fim de 30, nós estamos antes do sinal, portanto, era a 30 que tínhamos que ir. A pergunta diz: circulamos a 60 quilómetros por hora. Qual a contraordenação que cometemos? O que é que vocês fazem? Vamos lá, respondam a esta. Não me deixem ficar mal. Qual é? É leve, é grave ou é muito grave? Toda a gente concorda com a Ana? Ricardo, não é autoestrada. Fim de 30 não podia ser autoestrada. Portanto, isto supostamente é dentro de uma localidade. Ok, então vamos ver como é que eles fizeram. 30 com 20 faz 50. Leve. 50 com 20 faz 70. Vamos a quê? Grave.
Certo. É a resposta certa. A outra é igual, só que aqui em vez de ser 60, eles dizem 80. E na que dizem 80 já é muito grave. É a resposta certa. Capisca ou não capisca? Isto em termos de excesso, são as duas perguntas que eu sei que normalmente saem. Não conheço mais nenhuma. Façam testes que elas saem, de certeza absoluta. É de noite, é escuro, vê-se lá o 30 lá à frente. Ok. Agora, vou aqui buscar a tabela das velocidades, que é para vos explicar. Que- Ah, exatamente. Ok, pronto. Mais do que estar aqui a debitar estas velocidades todas, o que eu vos vou fazer aqui é ensinar-vos a construir esta tabela. A maneira mais fácil de vocês acabarem por meter isto na cabeça, para mim, é esta a tabela para mim a mais fácil, e a maneira mais fácil é vocês pegarem numa folha branca, como eu vou fazer aqui, e simplesmente fazerem a tabela e construírem a tabela 4 ou 5 vezes. E normalmente é infalível. Vocês chegam lá facilmente. Esta tabela aqui, a primeira, esta aqui, só tem os automóveis, como vocês estão a ver aqui. Ligeiros, passageiros de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias e com reboque. Portanto, esta tabela aqui só tem os automóveis. E vão fazer assim. Na coluna de cima, na horizontal, vocês vão pôr os diferentes meios rodoviários, os diferentes tipos de via, como vocês quiserem dizer. Ok? Por exemplo, zona de coexistência. Depois temos dentro localidade, fora da localidade. Aqui nas foras de localidades engloba itinerários principais, estradas nacionais, itinerários complementares, ok? Portanto, é o IC, o IP e estradas nacionais. Depois, via reservada a automóveis e motociclos. E, por último, temos a autoestrada. Ok. Isto é a primeira coluna. Depois, na coluna ou para baixo, nesta, vamos pôr os automóveis por esta ordem que eu vou dizer. Sempre ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias. E depois, pela mesma ordem, mas com reboque. Ligeiro de passageiros com reboque. Ligeiro de mercadorias com reboque. Deixa-me, se calhar, diminuir aqui um bocadinho para ver se cabem todos na mesma. O que é que eu fiz? Ok. Anda lá, pá. Ok. Pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque.
Ok. Assim já está melhor. Certo? Entendido esta parte para já? Conseguem ver tudo direitinho? Esperem aí que eu acho que vou sinalizar aqui em cima. Agora sim. Agora acho que já estão a ver direitinho e centrado. Agora é simples. Primeiro, se vocês repararem aqui, numa zona de coexistência, e se há lá esta pergunta, qual é a velocidade máxima, seja que veículo que for, tudo 20. Não há nada que enganar. Zona de coexistência, velocidade máxima permitida, 20 km por hora. Esta, não há dúvidas. Reparem depois nesta. Dentro de uma localidade, para todos os automóveis é 50, exceto o último, que é 40. O único, aqui devia ser automóvel e não veículo, portanto está mal, devia ser automóvel, ok? O único automóvel que circula a 40 dentro de uma localidade. Não tem nada que enganar. Ou seja, aqui era os tais 20, como vocês viram ali, ok? 20 por aqui abaixo. Aqui vai ser os tais 50, só o último é que é 40. Outra que vocês têm que saber, no mínimo, é a coluna de cima. Porquê é que é a coluna de cima? Porque é o mínimo que vocês têm que saber, que é a máxima de velocidade permitida em qualquer, ou seja, dependendo da via em que estamos a circular. É sempre a máxima. Este dos 20, dos 50, dos 90, dos 100, dos 120 é o mínimo que vocês têm que saber, que é a de cima de vez, que é a velocidade máxima permitida, dependendo da via em que estamos a circular. Aliás, há examinadores que no dia do exame de condução perguntam uma das diga-me qual é as vias que existem e qual é a velocidade máxima. Vocês têm que dizer zona de coexistência 20, dentro de uma localidade 50, fora de uma localidade 90, vias reservadas automóveis e motociclos 100, autoestrada 120. Isto é o mínimo. Ok? Portanto, aqui seria os 90, aqui os 100 e aqui os 120. E até vamos começar por aqui. A autoestrada é o sítio mais fácil que vocês podem imaginar. Porque na coluna de cima é sempre menos 10. Ou seja, 110, 100 e o pesado de mercadorias 90. Depois, vamos poder utilizar esta dica que está aqui, que é a Expo 98, que foi um acontecimento importante que aconteceu cá em Portugal, certo? Um acontecimento importante. E este Expo 98 pode ser aplicado aqui, nas vias reservadas para os automóveis e nas autoestradas para os automóveis que atrelem reboque. O que é isto? É vocês fazerem isto. 1998. 1998. Ou seja, 90, 90, 80. 100, 90, 90, 80. Depois, simples. Se a pergunta for automóvel, seja ligeiro, de passageiros, seja de mercadorias, seja pesado de passageiros, seja de mercadorias, atrela reboque, fora de uma localidade, é para todos 70. Aqui em cima, se vocês repararem, é 90 para o primeiro e os outros três é 80. A que faz menos sentido. E eu também posso vos dizer que ainda não percebi porquê, mas é assim que está no Diário da República. É esta, em que eles põem
um ligeiro de passageiros com reboque e um ligeiro de mercadorias com reboque máxima de 80 nas vias reservadas, imaginem, e o pesado de passageiros pode ir aos 90. Portanto, é a única que não tem muita lógica. Ou seja, eles aqui metem 80, 80, aqui 90 e aqui 70. E temos aqui a nossa tabela. Antes de vos mostrar e continuar, porque agora, Bruno, mas e as outras? Calma, que há uma coisa que nos vai ajudar. É que a maior parte dos veículos que nos faltam tem algum automóvel que tem a velocidade igual. E é só vocês decorarem isto. Aqui é os tais menos 10. Mas antes de avançarmos, eu queria dizer-vos uma coisa muito importante. Atenção às perguntas que eles dizem a que velocidade este veículo pode circular. Eles não estão a perguntar a máxima. Porque há lá uma que fala num automóvel com reboque, em que vocês sabem, lá está a tal situação de ser os 70, mas eles metem 60, metem 80 e metem tipo 90. E pergunta, e vocês dizem, oh Bruno, esta pergunta está errada, porque a resposta certa é 70, mas a pergunta diz, a que velocidade este veículo pode circular? Ou seja, se ele pode ir até 70 fora de uma localidade, ele pode ir a 60. A 80 já não pode e a 90 já não pode. Diz mesmo, é fora da localidade. Este condutor, este automóvel de mercadorias circula fora da localidade. A que velocidade é que ele pode circular? Ele atrela reboque, a que velocidade é que ele pode circular? Portanto, não pergunta a máxima. Ok? Portanto, atenção a essas perguntas. Já agora, e muito importante, se a pergunta for trator com semi-reboque, existe o veículo pesado, ok? Isto é um veículo pesado, que depois pode atrelar um reboque. Ok? Pronto, vocês percebem. Eu não tenho jeito para desenho. Isto é um veículo pesado. Isto, o conjunto é pesado com reboque. E existe depois... Estou mesmo inspirado, não haja dúvida. Esperem aí que eu já vos... Ai, estou a ter uma branca. Pronto, aqui. E depois há aquela situação que atrela aqui, ok? Que é um trator, que é aquela cabine do caminhão, ok? E atrela aqui um semi-reboque. Isto chama-se trator com semi-reboque. Isto é um pesado com reboque. Isto é um trator, que só tem isto aqui, certo? E depois atrela um semi-reboque. E para efeitos de velocidade, este trator com semi-reboque é igual ao pesado de mercadorias. Portanto, não confundam. Trator com semi-reboque é igual ao pesado de mercadorias. Não é pesado de mercadorias com reboque. E sai lá. Ok? Portanto, vocês veem esse mesmo trator, cabine, e depois até diz, tem aquele semi-reboque e diz veículo longo. Isso é igual a um pesado de mercadorias, velocidade máxima. Ok? Pronto, só para não se enganarem. Depois, temos então aquilo que eu estávamos a dizer, que eu também coloquei aqui. Veículos com velocidades iguais. Se a pergunta for um motociclo simples com mais de 50 centímetros cúbicos, simples quer dizer que tenha duas rodas. Se a pergunta for motociclo simples com mais de 50 centímetros,
É a coluna de cima. É igual ao ligeiro de passageiros. Ou seja, é esta coluna aqui de cima. É máximo em todas as vias. Uma que sai muito. Se a pergunta for triciclos e sai muito na autoestrada, a velocidade de um triciclo é igual ao pesado de passageiros. Ou seja, é esta. Basta saberem esta tabela de cima e saberem as tais comparações, é igual. Se a pergunta for motociclos com carro lateral, que é aqueles motociclos que têm aquele sidecar, ok? É igual ao de passageiros com reboque, ou seja, é a primeira de baixo. Se a pergunta for máquina industrial com matrícula, que é que existe agora, é igual ao pesado de mercadorias com reboque, que é a coluna de baixo de vez. Está aqui. Veículos com velocidades iguais. O que é que nos resta? A tabelinha final, que é a tabelinha dos outros veículos que só podem andar, só podem circular dentro de uma localidade e fora de uma localidade. Os motociclos até 50 centímetros cúbicos, 40, 60. 40 dentro de uma localidade, 60 fora de uma localidade. Esta também sai, tem de decorar. Se for quadriciclos, que é o Papa Reformas, o costuma-se dizer o Mata Velhos, ou ciclomotores, 40 dentro, 45 fora de uma localidade. Se for trator agrícola, 30 dentro de uma localidade, 40 fora de uma localidade. Máquinas agrícolas, trator carros, motocultivadores, 20, 20, ou seja, é tudo 20. E esta aqui deixou de existir porque agora tem que ter todas matrículas. Meninos, mais não vos posso fazer. Ok? Só dizer, e desculpem lá mais uma vez a minha voz, segunda palavra-chave, número 29, 29, 29. Desculpem lá eu estar assim de casaco, está todo agasalhado, mas esqueçam. Passei uma semana até agora horrível. Hoje até é o dia que estou melhor, mas como vocês notam, ainda estou aqui fungoso. Desculpem lá alguma coisa. Se não tiverem dúvidas nenhumas, bom fim de semana. Estudem, mandem as vossas dúvidas para os grupos. Ok? Tudo que nós pudermos ajudar, já sabem. Está bem? E obrigado por estarem aí no direto e pelos vossos likes. Ok? Ana, manda dúvidas. Tens de te esforçar mais. Eu posso ir averiguar. Mas manda mensagem na Drybox ao teu gestor e o teu gestor tenta-te ajudar da melhor maneira. Ok, Ana? Aula 2 sinalização. A partir daí, tens que ter. Se já estás inscrito, se já estás numa turma, tens que ter gestor. Depende da tua coisa da inscrição. Qual é a tua zona de inscrição? Mas manda mensagem na Secretaria Questões e pede ajuda. Mas manda a Secretaria Questões que ele responde. É a pessoa que te responder. Ok? Está bem? Ou então, manda mensagem no grupo do WhatsApp com as tuas dúvidas. Como os outros colegas teus mandam. Sem problema nenhum. Está bem? Mas mesmo que não apareça, manda a Secretaria Questões mensagem a pedir ajuda. Ok? E vão-te responder de certeza. Está bem? Ok, pronto. É isso. Está bem? Manda mensagem por lá, que ajudam. Está bem? Obrigado a todos.